Pessoal, estamos hoje para mais um estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Estamos hoje no nono encontro, nono estudo, na página 112, para a gente falar sobre os escudos da vulnerabilidade. Nos estudos anteriores, a gente falou sobre 3 escudos principais e agora ela fala sobre os escudos que são menos usados, mas que mesmo assim acontecem. Então, vou chamar aqui a Paty para ela entrar. Acho que foi. Então, para quem está assistindo pela primeira vez, esse é o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Estamos na página 112. Oi, Paty, tudo bom? Sim. Também. Então, bora para o nono estudo Pois é. do livro. Já estamos quase chegando no 10º estudo. Nem parece, né? Já faz mais de 2 meses que a gente está fazendo isso. Sim. E a gente está falando agora, né, o quanto está sendo rico poder fazer esse estudo, né? Poder entender melhor sobre esse livro que é tão importante e que faz a gente também se entender melhor, né? Exatamente. E estudando, a gente debatendo juntas, né? Os trechos que a gente às vezes não entende. Ainda às vezes é difícil, a gente demora um pouquinho, né, para entender realmente o que ela quer falar. Então, hoje eu entendo porque quando eu comecei a ler sozinha, eu não conseguia dar continuidade. Eu largava ele, né, chegava acho que na metade e parava, porque ele é complexo, né? Ele parece simples, mas quando a gente tenta entender de fato, a gente vê que ele é complexo. Sim, exatamente. E vamos falar sobre os escudos menos utilizados, né? Sim, a gente vai começar pelo escudo Viking ou Vítima, que eu acho que ele é um dos mais complexos até agora desses escudos que ela falou. Pelo menos para mim foi, né, o entendimento. Sim, exato. Até porque eu acho que talvez, né, no nosso dia a dia ele tem algumas extremidades, né? Então, quando a gente foi estudando ele, a gente foi percebendo que ele tem uma visão muito dual, né? Assim, muito dualista, tipo, ou é isso ou é aquilo, né? Então, isso, 8 ou 80, né? Vai muito pro extremo mesmo. exato, exatamente. Então, foi percebido, né? Depois de alguns estudos, ela percebeu que tem algumas características que levam a pessoa a ser viking ou vítima, né? Que é essa visão de extremo, né? De ganhar ou perder, de você ser muito bem sucedido ou não ser sucedido. Então, isso faz com que a pessoa vá criando essa armadura contra a vulnerabilidade, né? Uhum. Tem muito a ver também com a ideia de sucesso, né? O que as pessoas pensam o que é o sucesso. Então, por isso tem muito a ver com ganhar ou perder na vida. E aí ela começa explicando que é o viking e o que é o vítima, né? O viking é aquela pessoa que se torna mais controladora, que se torna mais forte e não se deixa talvez sentir, né, as emoções, perceber as emoções e acaba sendo rígido demais. Então aqui, quando ela fala, né, é uma pessoa que se mantém no controle, domina, exerce poder sobre as coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. E o vítima é o totalmente oposto, né? Ela fala assim, é um tolo que está sempre sendo passado para trás e não consegue se impor. Talvez que essa parte de não conseguir se impor talvez seja um pouco até mais comum do que o viking, assim, né? Mas ela fala que também essa visão, essa visão de comportamento, ela pode surgir seja na infância, por situações que aconteceram, ou até na vida profissional mesmo, quando já é uma pessoa adulta. E aí ela traz alguns exemplos, né? Por exemplo, dentro da posição viking, o quanto profissões como um soldado, como pessoas que estão sempre nessa frente de batalha, acabam criando um pouco mais desse escudo, né? Uhum. Então, ela, em determinado momento, uma pesquisa feita entre soldados, que foi muito mais letal os soldados que sobreviveram à guerra do que aqueles que foram mortos durante a própria guerra mesmo, né? Então houveram muitos suicídios no pós-guerra. Então, você lidar com tudo aquilo que você viveu
dentro de uma guerra foi muito mais complicado e complexo para esse perfil também, porque eles são muito sugestionados a não lidar com as suas emoções, a não mostrar as suas vulnerabilidades. Então é muito mais difícil você lidar contra um trauma quando você não se permite lidar com as suas emoções. Uhum. Né? Então você dando muito isso para você, você tem que lidar muitas vezes sozinha com isso. E aí a pessoa, em muitos casos, não conseguia aguentar e suportar e acabava tirando a própria vida, né? Uhum. E essa questão de cultura, né, que ela fala que pode surgir na infância também, acho que depende muito do país também que a pessoa vive, né? A gente lembrou até do Japão, que acho que é uma cultura que traz um pouco dessa de não se permitir sentir tanto. E talvez também tenha a ver com essa questão da guerra, né? Porque lá, né, tiveram muitas guerras, tem a questão dos samurais, né, que são formados para isso, para não demonstrar essa vulnerabilidade. E aí acaba que vai passando de geração em geração. E acho que até os japoneses que estão hoje no Brasil, né, que não viveram isso, acabam trazendo um pouco também, né, talvez dessa cultura que a gente pode perceber hoje nos descendentes. É, Então, como que é a sorte, né, que a gente acaba carregando também. sim, e é aquilo que a gente falou, né? Quando você está numa guerra, por mais que às vezes você veja uma pessoa sua muito querida ali, às vezes caída do seu lado, você não pode parar para você chorar ali naquele momento. Você tem que se levantar e ir. Uma porque é uma questão de instinto de sobrevivência e outra porque, né, você tem um bem maior ali que você tá ali naquela situação. Então, é muito trabalhada essa questão de você não lidar ali com as suas emoções naquele momento, né? Então é muito reforçada essa questão de você ter uma armadura ali para que você possa conduzir ali o seu objetivo final, né? Então você não se permite viver as suas emoções e aí você vai criando essa armadura, né? Uhum. E falando aqui sobre escolha profissional, quanto que é importante também a gente observar no contexto que a gente está, né? Talvez na empresa que a gente está, na cultura da própria empresa mesmo, né? Se ela desenvolve que a gente tenha esse escudo, né, de alguma forma. Porque é aquela questão que a gente sempre fala do autoconhecimento, né? A gente se conhecer e se perceber o que está acontecendo. Então, será que talvez a minha profissão ela me leve a, né, me leve a essa tendência? E estar atento para não vou ter essa profissão por causa disso, mas saber como lidar com essa questão, né? Que ela cita a questão dos advogados, é uma profissão muito comum hoje em dia, mais do que os militares, assim, né? Mas como que as pessoas podem, será, lidar no seu meio profissional para não desenvolver esse escudo, para não ter esse escudo, tanto da vítima quanto do viking? Sim, que aí ela fala, né, que o advogado ele também é muito treinado para não ter ali as suas emoções, não permitir que a sua vulnerabilidade venha, né, ali no momento que ele está lidando exatamente com as questões que ele tem que fazer, né. Então, e aí ela até fala dessa questão da empresa, né, que você trouxe, tem um trecho que ela fala assim, o mesmo acontece nas empresas, quando se lidera, se ensina ou se prega a partir de uma concepção de viking ou vítima, de vencedores ou perdedores, aniquila-se a fé, a inovação, a criatividade e a receptividade à mudança. Então, o quanto é, trazendo muito aquela coisa, né, do ganhador ao perdedor, você traz os dois extremos, você não permite que muitas vezes a inovação aconteça dentro da sua empresa, o que hoje a gente vê que é muito importante. Né? Então, a empresa que não inova, que ela não dá espaço para os colaboradores, né, trazerem as suas ideias, falarem mais, se abrirem mais ali, então você pode estar matando a inovação dentro da sua empresa, o que pode ser até a própria morte da empresa, né? Uhum, Porque a pessoa está criando um produto, dali a pouco ela já está pensando em como melhorar aquele produto. Né? Então, isso nos dias atuais ela é muito importante. E quando você não permite que os colaboradores tragam a sua essência, tragam as suas ideias, você acaba minando isso também, né? uhum. Eu acho que a gente vem também de uma geração que aprendeu que o mundo profissional, né, corporativo, é muito competição. Você precisa competir muito com o outro para você vencer, né? Para você ser reconhecido. E talvez nessa da geração daqui para frente tenha uma cultura um pouco mais diferente de tipo, não é só competição, né? Eu não preciso passar por cima do outro para me dar bem. Eu posso crescer, né, junto com o outro, né? Cooperando com o outro. E aí, né, quando a gente tá nesse cenário de competição, talvez também tenha
a facilidade de desenvolver esse escudo, né? Do viking ou da vítima também. Nossa, então, se eu tenho que competir, aí acaba se colocando no papel de vítima, né? De que, não, só o outro é favorecido, só o outro, né, tem mais oportunidades do que eu, e acaba se colocando naquilo que ela falou de ser um tolo que não sabe se posicionar. Exato. E aí você acaba generalizando isso em tudo na vida, né? Se achando vítima e você acaba atraindo até outras situações onde você vai estar na posição de vítima porque você está com esse sentimento dentro de você, né? E aí ela fala sobre a questão do antídoto, de como lidar com tudo isso, né? Que aí ela fala que você precisa redefinir, por exemplo, o sucesso, né? Então, entender que o sucesso não é o ganhar ou perder, né? Existem outras meio de campo também, né? Meio termo aí dentro de tudo isso, né? Uhum. Fala restituir a vulnerabilidade e buscar o apoio, né? Então, ela fala também muito sobre o poder que as relações têm para poder quebrar esse escudo, né, de viking ou vítima. A vida não é essa dualidade, né, do ganhar ou perder, de você ter ou só o sucesso ou só o fracasso. Então, você pode, como é que fala? Fugiu agora a palavra. Mas você pode remodelar essa forma de ver, né? Uhum. Então, você consegue lidar melhor com esse escudo também, né? Então, assim, basicamente, resumidamente mesmo, o que ela traz como antídoto para esses escudos é a gente desenvolver o vínculo com as outras pessoas, né? Desenvolver um vínculo verdadeiro com as pessoas e se permitir se relacionar, né? Ou seja, se permitir sentir as emoções, os sentimentos. E eu vejo assim que o livro, ele traz muito essa questão dos relacionamentos para a gente viver, de fato, a vulnerabilidade de uma forma positiva, né? De uma forma que faça a gente crescer mesmo. Então, a parte dos relacionamentos, ela está sempre muito presente, Sim, né? Pelo menos até agora no livro, nos estudos que a gente fez. exato. Até porque para você ser vulnerável, você precisa confiar em alguém, né? Você precisa se colocar nessa posição também, né? E aí ela traz aqui, né, que ela, nesse estudo, né, entre pessoas plenas, né, e a vulnerabilidade dentro desse escudo aqui, ela trouxe muito a questão da espiritualidade, né, o quanto foi muito presente as pessoas que conseguiram lidar com esse escudo, a questão da espiritualidade, o quanto você ter uma espiritualidade, você ter uma visão mais espiritualista da vida, fez com que as pessoas aprendessem a lidar melhor com isso. Você traz uma visão mais positiva da vida também, né? Uhum. Aí ela fala que também quando essa situação, né, que desenvolve o escudo, ela veio de um trauma muito grande, aí precisa de um acompanhamento profissional, porque a pessoa sozinha ela não vai conseguir lidar com aquilo, né? Então, é, a mesma situação ela pode acontecer para pessoas diferentes e uma pessoa ela pode conseguir lidar com aquilo de uma forma positiva e lidar, né, para crescer, se desenvolver mesmo, e tem outra que ela pode desenvolver o escudo. Então, quando a pessoa passa pelo trauma e desenvolve o escudo, aí ela precisa desse acompanhamento. Sim. E depois ela cita, né, o que as pessoas fazem para conseguir sair dos traumas, que aqui no final da página 117, ela cita quatro itens, né? Admitir, que é o primeiro, é admitir o problema, depois é buscar ajuda profissional, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanham o trauma e abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária e não como item a ser riscado da lista de tarefas. Ou seja, a vulnerabilidade ela não pode ser algo pontual, ela tem que ser incorporado mesmo, né, nossos comportamentos, na nossa vida. Sim, exatamente. E aí, Então agora, aí depois sim, ela cita essa questão da espiritualidade como algo fundamental mesmo para as pessoas conseguirem lidar com isso. Aí a gente vai para o próximo. sim, que aí ela fala, né, que são os escudos da superexposição, que aí ela cita dois, né, dentro desse escudo de superexposição, que tem o holofote e tem o invadir e roubar. Uhum, sim. É O
Quando a gente começou a estudar, eu achei ele um pouco difícil de entender, mas depois que eu entendi, eu achei que ele é um dos mais fáceis Sim, da gente identificar, né? E é interessante que a gente começa a identificar tanto pra gente, né, com os nossos comportamentos, quanto pessoas que a gente já conheceu, né, ou que a gente conhece, que também desenvolvem esses comportamentos. Então, é interessante quando a gente consegue encontrar fatos da vida real que o livro acaba explicando. exato. Para mim, eu me reconheci muito, né, nesse do holofote, e eu acho que todos nós temos um pouquinho mais de um, mais do outro, ou às vezes a gente utiliza um, utiliza outro tipo de escudo, né? E aí acho que vale lembrar o que, que é esses escudos, né? São a forma que a gente tem para não lidar com a nossa vulnerabilidade. E esse, por exemplo, ele usa a própria vulnerabilidade como um escudo da vulnerabilidade. E a gente acha, tem a falsa visão de que a gente está sendo, se permitindo ser vulnerável, né? Então, ele fala muito sobre essa coisa de que quando você, para você estar nesse do holofote, é como se você usasse a sua própria vulnerabilidade como um escudo. Então, você traz muito abertamente para as pessoas, né, as suas vulnerabilidades, você compartilha muito facilmente, só que em geral as pessoas não estão acostumadas a receber assim, né, a vulnerabilidade dessa forma. Então começa a gerar alguns desconfortos, né, do tipo, nossa, mas será que ela, por que ela está se mostrando tão vulnerável? Por que ela está se abrindo tão facilmente comigo? Né? Parece que tem alguma coisa por trás, parece que a pessoa está tentando de alguma forma ludibriar aquela relação que está começando. E às vezes é só uma pessoa que está usando a própria vulnerabilidade como um escudo, né? Uhum. Sim. E sabe que ontem, né, depois que a gente fez o estudo, né, a gente estudou, à tarde eu lembrei um pouco desse estudo porque eu peguei um ônibus, né, viajei, e aí do meu lado tinha um senhor que ele ele começou a puxar a conversa, né, começou a conversar comigo, assim. E aí ele começou a contar um pouco da vida dele, da história dele. E aí eu lembrei, né, dessa questão, mas como que há uma diferença, porque ele começou a contar, se abrir, né, contar as histórias dele, mas não como numa forma de contar, assim, as vulnerabilidades. Ele contou que a esposa dele faleceu há 3 anos, mas ele contou de uma forma, assim, natural, sabe? Uma história que ele tá contando. E não como nesse sentido que ela fala aqui, né, de você conseguir atenção ou de você se mostrar manipulando a outra pessoa. Foi de uma forma bem natural mesmo. Então, não quer dizer que a gente não possa se abrir. Foi? Manipulando é o próximo ainda. Ah, tá. Achei que você já tinha citado aqui. Não, não. É só de. Aquela também pode ser uma forma de manipular, não fala? Oi? Achei que ela falava nessa parte aqui também. Então, confundi. Não, é que o holofote, ele fala que existem pessoas que podem achar que isso é uma forma de manipulação, mas na verdade é só uma armadura, né? Sim. Então, não foi essa percepção que eu tive, né? Então, isso não quer dizer que a gente não possa se abrir com as outras pessoas logo que a gente conhece alguém. Senão a gente acaba se fechando também, né? A gente acha que é a gente mostrar demais a vulnerabilidade. E não é isso. Mas é você saber como contar para as pessoas, né? Como ter esse primeiro contato. Como você se abrir sem se mostrar vulnerável ao ponto de assustar a outra pessoa. Sim. Até porque, assim, ali vocês estavam numa relação onde muito provavelmente vocês nunca mais vão se ver na vida, né? Uhum. Então, quando você está se abrindo demais para uma pessoa que você está iniciando uma relação. E aí a gente precisa entender que aqui não é nem sempre uma relação amorosa, mas pode ser uma relação de amizade ou um vínculo profissional, alguma coisa que você está começando a criar ali naquele momento, né? Então, por exemplo, aí me colocando do lado de cá, né, de quem se percebeu usando dessa armadura, eu vejo que muito também está na minha essência, né? Então, acho que a gente também conversou um pouquinho sobre isso, né? O quanto entender o quanto é armadura, o quanto está na nossa essência, que eu acho que é algo que também me permite me conectar mais facilmente com algumas pessoas, justamente porque eu não tenho
né, muito receio de mostrar as minhas vulnerabilidades, eu acabo falando, como eu estou falando aqui agora também. Então, eu acho que isso faz com que a gente também possa se conectar com as outras pessoas, no sentido de a pessoa olhar e falar assim, puxa, ela também passa por isso, ela também vive essa situação. Então, aí eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado, talvez, né? De, por exemplo, quando você está se abrindo para mostrar para o outro, por exemplo, olha, eu também já passei por essa situação, já passei por isso, né? E vai em frente ou faça isso ou aquilo que pode te ajudar, porque eu já vivi, também são outros tipos de situações, né? Às vezes é uma linha tênue que separa uma coisa da outra, né? Aquela, talvez, vulnerabilidade que você vai contar, mas que vai gerar conexão, ou que você vai contar e que vai afastar a pessoa. E o que ela. Ai, desculpa, assim, é que tá dando um delay, perdão. Cortando? Cortou um pouquinho, por isso que eu entrei, mas pode concluir. Não, só falei que às vezes é uma dualidade, né? Que pode acontecer, dependendo da sua intenção ao contar aquilo e da forma que você está expondo aquilo também. Sim, sim. E aí ela fala, né, dessa questão do holofote, porque ela traz como um exemplo de luz, né? Que quando você traz muito forte, como se fosse uma luz muito grande, assim, pro olho da outra pessoa, e ela fala, opa, calma aí, não quero ver isso, né? E aí você acaba, o quando que ele é um escudo, é quando você acaba usando isso para afastar o outro, né? Então o outro olha para isso e fala assim, puxa, mas por que que tá se abrindo tanto? Calma aí. E aí, ao invés de você gerar o vínculo, você acaba afastando, né? Então, encontrar o ponto de equilíbrio, né? Então, hoje eu percebi que eu uso isso, sim, como um escudo, como uma forma de, às vezes, inconscientemente, mais afastar do que me aproximar, mas, ao mesmo tempo, muita coisa também está na minha essência. Então, eu acho que agora, eu acho que é isso que a gente falou, o legal de você estudar e entender mais a fundo, né? Como é que esses escudos funcionam, que em todos nós, em maior ou menor grau, ele está presente, mas é você ter essa possibilidade de olhar para dentro e se entender dentro de tudo isso, entender até onde eu vou aqui e aí aonde que eu vou é, começar a me balizar melhor, né, dentro de tudo isso. Uhum. E é interessante que muitas vezes é uma forma inconsciente mesmo, né? Que você tem esse escudo, porque você acha que você está fazendo aquilo para gerar conexão, para se conectar com a outra pessoa, mas no fundo não é o que você quer. Tipo, conscientemente é o que você quer, mas inconscientemente você não quer aquilo e acaba, né, fazendo isso. Eu acho que na verdade na prática você nem pensa muito, Uhum. sabe? Isso para gerar conexão é simplesmente uma forma que a gente vai vivendo e talvez se eu não tivesse lido o livro, né, eu não tivesse nem me percebido. Eu percebi isso porque eu vivo me autoanalisando, né? Então, dentro dessas autoanálises, eu percebi que realmente, às vezes, quando eu me abro demais, eu gerava mais esse efeito de afastamento. Então, eu falei, opa, calma aí, aqui tem alguma coisa. Mas eu não sabia que era, tipo, catalogado. Então, porque para entrar aqui, era o que a gente falou ontem, né? Para entrar aqui dentro desses escudos, várias pessoas tiveram esse padrão de comportamento, né? Então, quantos comportamentos que a gente tem que são padrões, né? Que acontecem com várias pessoas e que são mecanismos de defesa, né? São formas da gente não lidar com a nossa vulnerabilidade, não lidar exatamente com aquilo que pode causar, às vezes, uma aproximação maior até da outra pessoa, né? Uhum. E é muito legal, né? Que a gente que busca esse se conhecer, a gente muitas vezes percebe comportamentos que tá disfuncional, que a gente precisa mudar, mas a gente não sabe que existe um nome para aquilo, né? Uma explicação para aquilo. E aí, quando a gente encontra a explicação, fica mais fácil de resolver. Mas mesmo assim, quando a gente está sempre se buscando, né, se perceber, é, é mais fácil a gente perceber mesmo aquilo que não tá legal, né? Que precisa ser mudado, ainda que a gente não saiba que é um padrão comportamental. Sim, exato. E aí ela fala sobre o antídoto, né? Que aí ela traz, que é esse viver com ousadia. Deixar as intenções claras, impor limites e cultivar os vínculos, né? Uhum. E aí ela Ela fala. Ah, pode. pode falar. Não, que ela fala dessa armadura, né? Que às vezes a gente não percebe que é uma vulnerabilidade. Não percebemos que usar a vulnerabilidade não é a mesma coisa que ser vulnerável. É o oposto, uma armadura. Então a gente cria essa armadura, a gente acha que tá ali, né, expondo as nossas vulnerabilidades para a pessoa,
Só que ao mesmo tempo a gente tá expondo com uma arma, vestindo uma armadura, É que que é contra. ela fala que essa superexposição já é o próprio escudo, né? Então, quando a gente escudo mesmo, que é para a pessoa não chegar até nós, até a nossa essência, então a gente consegue entender, né? Tipo, essa superexposição, essa forma de você se abrir demais, ela é esse próprio escudo, tipo, vá até aqui e não chegue muito perto, né? Uhum. E ela fala do amor próprio, né? Que a pessoa precisa ter o amor próprio para saber impor esses limites, para ela saber até onde ela pode se abrir, né, com os outros, até onde é saudável para ela mesma, né? Falar das suas vulnerabilidades. E lá no começo do livro ela já explica que para a gente contar as nossas vulnerabilidades para as outras pessoas, elas precisam merecer, né? Não é todo mundo que vai merecer que a gente conte. Então, por isso que muitas vezes a pessoa se assusta, né? Que ela inconscientemente ela deve pensar, mas eu não fiz nada para essa pessoa, o que que eu fiz para merecer que ela me conte tudo isso? Sim, exato. E aí é um vínculo que você vai criando e estabelecer também. Essa reciprocidade é muito importante, né? Até porque senão você começa a se abrir, se abrir, se abrir, se abrir demais, mas aí às vezes você vê que do outro lado não tem essa reciprocidade de também se abrir. Então faz com que você, às vezes, perca até o interesse de você se abrir com essa pessoa, né? Que você olha para ela e fala assim, nossa, parece que é tudo tão perfeito, né? Ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa, acho que ela nunca passa por problema nenhum, e aí você fala, ai, melhor nem abrir mais, né? Uhum. É, que daí se uma pessoa dessa encontra o viking, por exemplo, que é o oposto, né? Daí essa pessoa que tem o escudo do holofote vai ver no viking provavelmente uma pessoa perfeita, que não tem problemas, que não tem vulnerabilidades. É, eu acho que talvez não é nem que o Viking tenha, né, isso, mas não dá essa abertura para ter essa reciprocidade de relação, Sim. né? O Viking ele é muito duro, né? Muito firme. A gente já sabe que tem alguma coisa ali tem, né, para ser resolvida. Mas eu acho que qualquer outra pessoa que às vezes não tenha, né, tanta facilidade, aí você olha e fala, poxa, por que não tem, né, essa facilidade? Mas eu acho que é bem isso, né? Realmente essa relação de holofote com Viking daria dar esse choque, assim, né? Uhum. Comentário, né, Sil? Da Marina, que riqueza de live, obrigada. Obrigada, Marina, que bom que você está aqui com a gente. E Exato. agora a gente tem mais um escudo, que é o invadir e roubar, que também tem a ver com a superexposição. Aí Só que ela aqui antes fala também desse você se perceber e você só se abrir quando você perceber que não é para preencher uma lacuna, né? Que aí eu acho que faz até um gancho com o próximo, né? Que aí sim, né? Quando ela fala que quando você vai se abrir para preencher uma lacuna, quando você vai preencher algo que está faltando em você, então, puxa, será que realmente você está se abrindo porque você quer se abrir ou você quer preencher, né? Essa lacuna que está faltando? E aí eu acho que o próximo, que é o invadir e roubar, aí ele já é o outro extremo, né? Disso. uhum. Agora eu tô pensando, né? A gente entender esses escudos para nossa vida, né? No geral, quanto é importante para a gente se perceber e também perceber as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Porque muitas vezes a gente também pode ajudar o outro a tirar o escudo dele, né? A tirar a armadura dele quando a gente percebe que ele tá nesse escudo. É claro que não impondo, não criticando, julgando, porque isso só vai afastar. Mas entender acolhendo a pessoa, né? Entender o porquê que ela age daquela forma e o quanto que os relacionamentos realmente podem melhorar a qualidade por causa desse entendimento. Exato. Eu acho que o escudo, ele é algo invisível, né? A gente não consegue ver, mas a gente sente. A gente consegue sentir quando a pessoa ela é mais aberta ou menos aberta. E quanto mais aberta, menor o escudo, mais fininho ele é. E quanto menos aberta, a gente percebe que tem, às vezes, até uma muralha, né? Muralha que não permite que a gente chegue até essa pessoa. Então, eu acho que a gente ajudar realmente as pessoas a tirarem esse escudo é ajudar a entrar em contato com a sua própria essência, né?
Porque se você tem essa dificuldade de se relacionar com o outro, de se abrir, você tem dificuldade também de se entender, né? De olhar para dentro. Então, a vida ela é muito mais dura e difícil quando você tem um escudo muito grande, né? E não se permite viver essa vulnerabilidade que é o se relacionar com o outro, né? Com certeza. É muito profundo esse livro, gente. Vocês precisam. Se vocês pegaram agora a live, a partir de agora o estudo, voltem lá nas primeiras lives, né, Paty? Que tá no YouTube ainda, com o livro em mãos, porque tem muito tesouro aqui nesse livro, realmente. Sim. E aí, nesse escudo do invadir e roubar, né, ela traz muito essa questão de que ela fala é desorganizado, não planejado e desesperado para roubar a atenção e energia de pessoas ao redor. E ela fala que é menos honesta do que o holofote, né? O holofote ele faz isso de uma forma muito natural, né? É um escudo que ela não percebe. Agora, esse outro, ela faz isso meio que para chamar a atenção das demais pessoas ao redor, né? E de uma ela traz que chega a tirar a energia dos outros, né? Sim, é uma forma realmente mais intencional que ela faz isso. Aí acho que realmente entra essa questão de chamar mais a atenção, né? A pessoa não sabe lidar com essas faltas e, e quer. Aí acaba tirando a energia do outro, né? Porque ela quer tirar do outro. E a gente tava até nos estudos, né? Eu acabei comentando também com você de situações que eu já me percebi assim, né? Convivendo com pessoas assim que acabavam tirando a minha energia, e quanto que entender o estudo, a gente também entende a pessoa, né? O que motiva a pessoa a agir daquela forma. Então, às vezes, até pra gente perdoar o outro, é mais fácil quando a gente entende. Porque a gente vê, puxa, né? O outro tem as suas dores, ele tem os motivos de agir daquela forma. Então, às vezes, aquela mágoa que a gente vinha guardando também vai se dissolvendo ao entender as motivações. Em geral, quanto maior o escudo, maiores são as dores que a pessoa carrega, né? Então, é muito mais intenso tudo que se viveu desde a infância, ou um trauma muito grande, ou a própria forma com que foi educado, né? E aí, ele cita aqui, né? Ela cita como exemplo também que professores e inspetores percebem, né, isso muito comum dentro dos adolescentes nas escolas, né, na forma deles lidarem, na forma deles, de alguns adolescentes agirem também, né. E aí ela traz o antídoto, né, que seria o viver com ousadia, questionando as intenções, o porquê, né, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou agindo dessa forma, né. Eu acho que a gente conseguiu perceber aí com algumas pessoas que a gente conhece, né, essa coisa de, às vezes, chamar a atenção de uma forma muito exagerada, né? E que minava, às vezes, essa energia das pessoas. E chega uma hora que, às vezes, as pessoas acabam cansando dessa relação, né? Então, o quanto a gente pode contribuir, às vezes, para um início, quando você percebe isso dentro de uma amizade, dentro da relação com alguém, para que a pessoa não chegue nesse nível de, às vezes, acabar afastando todo mundo, né? De si também. Acaba criando um isolamento, né? A pessoa fica muito isolada. Exato. O que acaba aumentando mais a armadura, né? Uma armadura. Às vezes a pessoa realmente, ela, por algum motivo, ela não quer se relacionar, né? Mas o que acaba sendo triste, porque afasta todo mundo, né? Que poderia ali estar com ela na jornada da vida. Sim, exatamente. E aí temos mais um escudo, né? Os escudos não acabam, né? Brincadeira, eles vão acabar hoje, gente. É o zigue-zaguear, que ela fala, né? Ela até dá o exemplo do crocodilo, né? Que quando, se você for atacado por um crocodilo, que falam que é melhor você andar zigue-zagueando, né? Porque aí ele não consegue andar tão bem, correr tão bem assim, né? E aí ela fala que depois teve um estudo que mostra que não precisa zigue-zaguear, né? É só você correr mesmo, porque o crocodilo não consegue correr tão rápido e durante um período muito grande. Então, se você for, né, você consegue já se livrar do crocodilo, né? Do ataque do crocodilo. Porque o crocodilo, ele espera, na verdade, quando você tá mais desatento, né? E aí ela
usa isso quando ela vai falar do antídoto, né? Que o antídoto é justamente você estar presente, né? Sim. E, e ela fala que quanto que isso a gente também acaba se desgastando, né? Quando a gente aplica isso na nossa vida. Tipo, de querer precisar enfrentar uma situação e ficar fugindo dela, né? Fazendo esse zigue-zague. E aí acaba se sentindo exausto por causa disso. Porque a gente tá sempre fugindo de exercer aquela, realizar aquela função. Ela até dá um exemplo, né? Que às vezes você precisa resolver alguma coisa e aí você fala, não, eu preciso ligar para a pessoa para poder resolver isso. Aí dali a pouco você pensa, não, é melhor eu escrever, deixa eu fazer por escrito, que por escrito vai ser melhor. Dali a pouco você pensa, não, acho que é melhor eu dar um tempo. Se eu der um tempo, é melhor para isso. E na verdade são formas de você ir postergando, né? Procrastinando algo que você precisa resolver, né? Então, e isso vai tirando muito da sua energia também, né? Ela fala que isso vai minando a sua energia, esse fato de você ir procrastinando, né? Você ir deixando para depois as coisas que você precisa fazer. Então, meio que você vai, né, nesse zigue-zague, não, preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, não é melhor aquilo. E aí depois você acaba se perdendo no meio de tudo isso, né? Sim. Esse escudo ele é um pouco mais simples, né? Talvez é até mais comum da gente também desenvolver no dia a dia, no cotidiano, essa questão de procrastinar. Mas ele também é mais simples de resolver, né? Ele é mais fácil de resolver, porque é essa questão de você se perceber e estar mais presente naquilo que você está fazendo. Sim, mas eu também me percebi em muitos momentos vivendo esse zigue-zague, né? Essa coisa, ela dá exatamente esse exemplo. Não, é melhor eu ligar para a pessoa para resolver. Ah, não, melhor deixa eu escrever. Ah, não, vou dar um tempo, né? Então, o quanto que a gente, às vezes, tem coisas para resolver que são importantes, que são necessárias e que a gente vai deixando para depois, né? E aí a Uhum. gente tá indo de resolver coisas que são importantes, né? Sim. Agora, o escudo, acho que é o último agora, o escudo, que é o escudo da desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Sim. Ela fala aqui que a desconfiança, a crítica e a crueldade são, são melhores do que uma armadura. Elas podem ser transformadas em armas que não apenas mantêm a vulnerabilidade à distância, mas também podem ferir as pessoas que são vulneráveis e colocá-las em uma situação difícil. E a ousadia produz um espelho incômodo, que reflete os próprios medos de aparecer, criar e deixar que nos vejam. E aí ela fala, né? Se sua decisão for entrar para a arena, viver com ousadia, se prepare para dar a cara a tapa. Né? Então, você vai estar numa posição onde às vezes você vai receber alguma crítica, né? Você vai receber, às vezes, algum comentário que você não vai gostar ou algo do tipo, né? Então, esse entrar para a arena da vida é você tomar a decisão de fazer as coisas que você deseja na sua vida. Né? Então, hoje, quando a gente estava entrando, né? Eu brinquei de novo com a Cintia. Aí, Cintia, por que a gente se propõe a fazer isso? Isso o quê? Eu falei, as lives, né? Então, tipo, é um constante lidar com a nossa vulnerabilidade, né? É um constante lidar com a exposição, com a opinião do outro, né? Então, tudo isso traz incômodo pra gente, mas o quanto está sendo rico esse estudo para nós, né? O quanto está sendo rico essa experiência de vir aqui, de falar, de compartilhar. E se a gente não tivesse o desafio de ter que se expor aqui, a gente muito provavelmente já teria desistido do estudo. A gente não estaria tão firme e forte quanto a gente esteve, e o quanto está sendo rico para nós nos entendermos também melhor, estudando melhor sobre o livro, entender pessoas ao nosso redor, o que traz uma forma da gente poder lidar melhor nas nossas relações no nosso dia a dia, né? E até profissionalmente, com certeza, né? Porque na hora que uma pessoa vier fazer com a gente, né, uma das mentorias, com certeza a gente vai conseguir entender melhor quando a gente se deparar, né, com um desses escudos também, né? Com certeza, a gente consegue entender melhor as pessoas, né? Através, não só se entender, porque no começo eu achava que era um estudo para a gente se entender. Aí, conforme o estudo vai avançando, a gente vê o quanto que é importante, não só para a gente se entender, mas também entender o outro, né? Com quem, as outras pessoas com quem a gente relaciona, e também, principalmente, para a gente que trabalha com o público, trabalha lidando com pessoas. Então, realmente é uma ferramenta muito valiosa.
Em relação a isso que você falou da arena da vida, né? Que a gente precisa realmente estar na arena da vida e a gente percebe, né, que não tem como uma pessoa ser bem-sucedida na vida sem entrar na arena da vida e receber críticas. Porque uma coisa está associada à outra, né? Se você entra na arena da vida, você vai receber críticas. Não tem como você passar ileso disso. Mas o quanto a pessoa precisa estar forte e firme na sua essência para suportar esse processo, né? E a gente vê que somente as pessoas realmente que são fortes conseguem obter o sucesso por causa disso, porque elas passam, né, por essa, digamos, por essa exposição que vai fazer com que as pessoas, né, vejam e acabem criticando. E eu lembrei muito aqui de um exemplo que está muito em alta, que é o Pablo Marçal. E, não, e assim, ele é uma forma exagerada, né, até de super exposição, mas um tempo atrás ele começou a postar muitos vídeos assim, né, de extremo mesmo, com um posicionamento que vai muito ao extremo, que para fazer os vídeos dele viralizar. Então ele é uma pessoa que não se importa com as críticas. Ele parece que faz conteúdo, né, para ser criticado, porque as críticas fazem com que ele tenha mais visibilidade. E aí vendo isso hoje eu entendo, porque ele já tinha uma intenção de entrar para a política. E para eles, como ele era uma pessoa assim desconhecida, né? Ele queria o cargo, hoje está se candidatando a prefeito de São Paulo, então ele precisava dessa visibilidade, ele precisava ser conhecido. Então o caminho que ele encontrou foi esse, né? De ser criticado e viralizar na internet. Então ele é não que eu esteja aqui falando que é o jeito certo de se fazer isso, não estou falando que é, mas é uma pessoa que não se importa com as críticas, né? E aproveitou as críticas para ter uma exposição. Sim, sim. E aí, acho que criticado a gente sempre vai ser, né? E a gente falou aqui sobre força, né? Sobre ser uma pessoa forte. Às vezes alguém pode estar assistindo e falar, puxa, mas eu não tenho essa força, né? Eu não sou, não tenho essa força dentro de mim. E na verdade, todos nós temos, né? Quanto mais a gente exerce, mais a gente consegue lidar com isso. Então, é um constante treino, né? E quando a gente fala desse escudo, né, de desconfiança, crítica, frieza e crueldade, são daquelas pessoas que às vezes são desconfiadas de tudo, né? Ou criticam tudo. E aí ele até fala, né, que aqui a gente não pode, é, não podemos confundir a crítica com o feedback oportuno, né? Então a gente também tem que estar aberto aos feedbacks que são importantes e necessários para as nossas melhorias. Mas o que a gente não pode é ficar preocupado com a crítica por crítica, né? Então criticar por criticar. As pessoas têm todo o direito de falar, têm todo o direito de ter uma opinião, mas o que é importante é a gente não confundir os dois, né? É importante a gente ter novamente, né, a cultura do enfrentamento, da gente enfrentar os problemas que a gente vive, enfrentar as situações, né, estar aberto a críticas construtivas, mas não dá para a gente ficar preocupado e paralisar, né, deixar de fazer as nossas coisas, né. Então, perceber que às vezes é um escudo também da pessoa quando ela é extremamente desconfiada, quando ela critica demais, quando ela tem uma frieza muito grande, né? Ou então quando aquelas pessoas assim que, tipo, né, andam como se fossem muito superiores às demais pessoas. Isso é um escudo. Né? Isso é uma forma da pessoa falar, não chega muito perto de mim. Por quê? Porque ali dentro tem alguém que tem medo da crítica, tem medo, né, do que os outros podem falar ou pensar. Então, o que ela faz? Ela coloca aquele escudo nela, ela coloca aquela forma mais impositiva de falar e de andar, e aí os outros ficam com tanto medo de se aproximar que acabam nem entrando muito, né? Perto, chegando muito perto, né? Às vezes até um medo também da pessoa deixar a pessoa se aproximar e ver o quanto ela é imperfeita, né? O quanto ela tem defeitos. Então, quando a pessoa vê de longe e talvez de uma forma, eu tô aqui em cima, você tá embaixo, ela não vai enxergar as imperfeições, né? Então, às vezes é uma forma também de se blindar, de tipo, de não mostrar que eu não sou aquela pessoa que ela pensa que eu sou. Sim, exato. Então, é sempre uma forma de você afastar o outro, né? Então, acho que isso é
é o que a gente tem que se perceber, né? Porque a gente vive em contato com o outro constantemente, né? Então, o quanto que a gente está mais ou menos aberto para poder viver essas relações, né? Uhum. E tem um trecho que fala aqui, né? Ele fala também sobre essa questão dos adolescentes, de quando eles usam o capuz, né? Que a sensação é de que o capuz é como se fosse a invisibilidade do adolescente, né? Então ele põe aquele capuz, aquela blusa toda fechada e ele anda daquele jeito e que é justamente uma das formas desse escudo se manifestar, né? É como se eles vestissem a capa da invisibilidade e eles passam a se tornarem invisíveis, né? Mas que depois a gente vai crescendo e a gente não consegue mais usar esse capuz, né? Mas existem outras formas da gente colocar esse escudo quando a gente é adulto, né? E aí é essa forma da gente às vezes não permitir também a aproximação do outro, né? Por meio dessa postura, assim, né? Sim. E acho E que só aí, para do antídoto, né? sim, exato. Que é o viver na corda bamba, né? Aí ela fala, Hum. viver na bamba, praticar a resiliência, a vergonha e avaliar a realidade. Então, uma extrema corda bamba a forma que a gente tem que viver. E ela fala assim: quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Se ignoramos toda crítica, perdemos uma importante feedback. Mas se nos sujeitarmos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. Então, é meio difícil de viver, né, dessa forma, porque cada coisa que a gente, né, Ah, se a gente a gente perde uma coisa, a gente vai para outra, a gente perde outra. Então, parece que a gente tá meio constantemente vivendo nessa corda bamba, né? Mas ela fala que justamente esse viver essa corda bamba, ou se permitir estar nessa corda bamba, é que vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com esse escudo, né? uhum. E no final ela cita aqui algo que também tem a ver com relacionamentos, que ela fala sobre o amigo estria, né? É uma analogia que ela faz. Porque quando a gente tem estria no corpo é porque a nossa pele, ela se expandiu, né? E gerou essa cicatriz. Então ela fala que quando a gente também tem amizades, né? Relações que elas se expandem ao ponto de criar essa cicatriz, né? De uma forma positiva, são com essas pessoas que a gente deve se importar. E não com aquelas pessoas que não estão nem aí pra gente. Então, pensando assim, né? Poxa, se a gente não tivesse uma outra aqui, provavelmente a live não estaria acontecendo, né, Paty? Então, como que ter amizades que estão na mesma sintonia com a gente, com o mesmo propósito, faz a gente ir mais longe, né? Mesmo com as vulnerabilidades, porque a gente tem as nossas vulnerabilidades para estar aqui. Mas acho que uma apoiando a outra fica mais fácil da gente conseguir enfrentar. Então, isso para tudo na nossa vida, né? Quanto que ter pessoas que acreditam na gente, que estão no mesmo propósito que a gente, é importante. Sim. E aí esse amigo estria é aquele que ele olha para os nossos defeitos, mas ele consegue voltar à relação, né? Então, tipo, não é aquela coisa que, tipo, eu tô vendo esse defeito em você e, tipo, não, então eu não quero mais, né? Não, puxa, ok, então tem isso, então às vezes a gente senta e conversa, né? E também fala, ó, tô percebendo isso, tô percebendo aquilo. E dentro dessa relação a gente vai se ajudando, né, mutuamente para a gente melhorar cada vez mais. Mas isso fortalece ainda mais a nossa amizade, né? Então acho que é isso que ela fala dentro desse escudo, né? E realmente a gente ter essa oportunidade de ter amigos assim é sensacional e faz a gente ir mais longe mesmo. Sim. Só para finalizar, eu acho que a gente também vive muito num momento assim social que tem muito aquela ideia de ser independente, fazer tudo sozinho porque eu dou conta, eu me banco. E na prática não funciona assim. A gente precisa tirar, porque às vezes é até um escudo isso, né? Essa crença social pode também virar um escudo que nos impede de se relacionar e também crescer na vida, porque a gente precisa das outras pessoas para seguir essa jornada e se desenvolver. Um ajuda o outro, né? Então, ter essa crença de que eu sou independente e eu me basto, eu acho que ela precisa cair por terra, porque ela só faz a gente acabar sofrendo mais. Sim, exatamente. Então acho que
todos os escudos, né, eles vêm mostrar pra gente o quanto de uma maneira maior ou menor grau a gente tem algum escudo, né? Então, dentro de todos esses, não tem como a gente não se identificar com nenhum desses escudos. Então, a gente consegue se perceber e se entender melhor e entender o que, que eu preciso fazer para poder lidar com esse escudo e me permitir viver essa vulnerabilidade, né? Então, eu acho que muito grata, né, pela oportunidade de poder estudar melhor esse livro e nos entender melhor e entender melhor as relações ao nosso redor, né? Sim, eu também. E não só a gente aprende, mas como tá aqui compartilhando com o pessoal que tá assistindo. Isso, né, é muito legal. E a próxima live a gente vai chegar no 10º estudo já. Mas é o 5º capítulo, Paty, você acredita? São 10 lives, a gente ainda tá no 5º capítulo. Mas é metade do livro, já passou da metade. Exato. O quinto capítulo ele é mais curtinho, né? Acho que dá pra gente falar numa live só. Ele vai falar sobre diminuir a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Eu acho que muita gente reclama também da falta de motivação, então acredito que vai ser útil para muita gente. Sim, com certeza. Então, até segunda que vem, Paty. E boa semana aí para todo mundo. Obrigada ao pessoal que acompanhou até agora. Obrigada, Si. Obrigada, pessoal.